Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast especial. Vocês não sabem onde é que a gente está, né? Não tem como adivinhar, né, Ricardo? A gente está aqui hoje na Eletromídia, a gente vai falar sobre esse mercado fantástico, né, com um dos executivos aqui, representantes da companhia. Estamos aqui também com nosso braço direito, esquerdo, perna direita, né, também falando de futebol. Alex André, também da Sara Invest. E hoje a gente está aqui, muito obrigado, Ricardo, por nos receber aqui em casa. Não está nos recebendo 2 vezes aqui, muito gentil, também agradecendo toda a equipe de audiovisual, de relações com investidores, sempre muito solícitos. Então, primeiramente, Ricardo, eu queria que você se apresentasse, né, que a gente sempre fala, mas também, lógico, que apresentasse um pouquinho da história da companhia. Para quem não conhece, a Eletromídia, eu acho que faz parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. Mas talvez, como a gente tem um foco aqui muito de investidores, né, a gente está falando de investidores, talvez seja uma história um pouquinho mais recente, em bolsa particularmente, né, mas o nosso bate-papo aqui é conhecer muito, né, talvez seja o primeiro encontro de vários por aqui. De novo, também parabenizar por esse lindo estúdio aqui que vocês têm aqui, deixa muita gente com ciúmes aqui, né, mas acho que a gente, de novo, depois acho que desse bate-papo, a gente vai andar pelas nossas cidades, principalmente grandes cidades do Brasil, e falar assim, caramba, já vi o podcast da Eletromídia, a gente vai começar a lembrar cada vez mais dela, né? Excelente, eu que agradeço a visita, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso escritório. E, bom, meu nome é Ricardo Winandi, eu sou diretor financeiro e também de RI da Eletromídia. Já trabalho no mercado de out of home já há quase 10 anos, comecei em 2013, de mídia e entretenimento quase 20 anos já. A Eletromídia, para quem está tendo o primeiro contato, é uma empresa de out of home, ou de mídia exterior. E ela é a líder do segmento. Ela conquistou essa posição em 2020, com a aquisição da Elemídia. Atualmente ela está em todo o Brasil, é uma empresa nacional, e fala com 27 milhões de pessoas por semana. O que nos diferencia de alguns players, inclusive do mercado internacional, é a nossa base digitalizada. A gente tem 70% da nossa base de ativos digitais, ou 45 mil telas conectadas, que representa 71% do mercado nacional. E também estamos em 5 verticais diferentes. Então, a gente atua desde transporte sobre trilhos, a mobiliário urbano nas ruas, também estamos em elevadores, em aeroportos e shoppings. Tá? Bom, a Eletromídia já tem uma história relativamente longa. Ela começou em 93 com outdoors digitais, ela já começou no Pixel, a gente fala que ela já começou conectada lá atrás, e em 2013 o fundo de Private Equity HIG investiu na companhia, e desde lá a gente seguiu uma série de aquisições, consolidando primeiro a vertical de transporte sobre trilhos. Até que em 2018 a gente começou a atuar em outras verticais também, com a entrada em aeroportos e mobiliário urbano. E em 2020 a gente faz a aquisição da Elemídia, que é uma empresa focada em elevadores, tanto de edifícios comerciais quanto de residenciais, e também com uma base importante em shoppings. Finalmente, em fevereiro de 2021, a gente abre o capital, é a primeira empresa de publicidade a abrir capital na Bolsa Brasileira, de publicidade, não só de out of home. E desde lá, capitalizado com os recursos que a gente levantou na abertura, a gente fez uma série de movimentações. Uma delas é uma aquisição relevante de uma empresa de abrigos de ônibus aqui de São Paulo, a Ótima. A gente também comprou uma EdTech chamada No Alvo, a partir de outubro, já que uma das alavancas de crescimento desse setor é a tecnologia, é como se compra a mídia, como se entrega dados e métricas para comprovar o retorno dessa publicidade. E, além disso, participamos de uma série de concessões. Então, o mercado de infraestrutura brasileiro, né, a infraestrutura como um todo nas cidades brasileiras, elas ainda está se evoluindo. Então, em Porto Alegre, até então, os abrigos de ônibus eram administrados pelo município.
e é uma das licitações que a gente participou, a gente vai trocar os abrigos de ônibus, vai dar manutenção por 20 anos, e em troca a gente pode vender publicidade para rentabilizar. E isso a gente viu acontecendo em outras cidades do Brasil nesse curto período também, desde 2021. Então, Recife é a mesma coisa, a primeira parceria público-privada que eles fizeram nesse sentido com o mobiliário urbano, com relógios de ruas, que a gente também vai fazer a instalação dos relógios, vai dar manutenção, e em contrapartida tem a publicidade. Como entrega para a população também, a gente cuida de uma série de parques, a gente cuida de 35 mil metros de gramado na cidade, e Salvador foi outro anúncio de concessão também em ruas, tanto em abrigos de ônibus quanto em relógio. Então é um mercado em franca expansão no mercado brasileiro, principalmente. Hoje em dia, o out of home, no total de publicidade, representa 4%, ele tem 4% de market share. Vocês Eletromídia. Não, o out of home como um todo, dentro do mercado publicitário, né, que os outros players são os grandes de tech, sim, né, Google, Meta, TikTok, né, tem a Globo, TV aberta. Até vou aproveitar e dar um passo para trás. Esse mercado ele surge, out of home, ele surge ali com o outdoor, eu não sei, eu vou inventar uma expressão aqui, né? Ao vivo não tem cortes. Mas o outdoor offline, foi isso a primeira origem ou teve um modelo ainda anterior a esse outdoor que a gente conhecia aqui? E como você falou, vocês já começaram digital ou vocês também começaram ali num modelo antigo anterior, né? Que era só uma fotografia, né? O offline seria o estático, no caso, né? Exato. Perfeito. Melhor tradução, né? O SAP aqui. Esse mercado ele surge de fato dos outdoors estáticos, cartazes mesmo, colados, né? Muita gente ainda identifica esse mercado dessa forma, que com várias empresas administrando, né? O que a gente vê na beira das estradas, essa é a origem dele. E com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, surgiram várias opcionalidades e também foi se barateando para que pudesse entregar uma mídia mais dinâmica e também serviços em contrapartidas para a cidade. Então, realmente a gente começou já digital, começou com painel de LED lá no início, com pixel. Não que a gente não tenha nada de estático, né? A gente ainda tem 30% da nossa base em estáticos, principalmente em verticais de mobiliário urbano, por exemplo, que além de ter os totens lá conectados, a gente também entrega os cartazes em si, que é uma entrega ainda relevante. Mas a mídia conectada, ela traz uma série de vantagens para o anunciante, né? Uma delas é a flexibilidade dele escolher o anúncio no momento que ele quer, a hora que ele quer, dele trocar, né? Se tem uma demanda maior por um produto ou por outro, ou uma mídia tem uma resposta melhor em comparação com a outra. E fora que retém mais a atenção de quem passa. Então as vantagens são várias e o fato da gente já ter começado com o pé nesse mercado, né, a gente desde lá vem desenvolvendo sistemas para isso, vem crescendo a base, focando em aumentar o nosso footprint digital. Começou com outdoors, agora o mercado vai para um caminho de que, além de entregar publicidade, sempre se pensa numa contrapartida para a audiência, né? Não é só publicidade pela publicidade. Então, quando a gente fala que está nas ruas, né, tem alguma entrega de volta. Eu vou administrar um patrimônio que antes o município teria que pagar para administrar. Se eu estou no elevador, eu faço o papel também de facilitar a comunicação de quem está... Consegue interagir mais no final do dia com essas pessoas. E com dados também, né? Geralmente é aquele cara que vem da bronca no condomínio, né? Culpa da Eletromídia, né? Fala assim, tem um vazamento de água lá no número 32, né? O pessoal que... O meu já está sendo usado para fazer o anúncio da biometria facial no prédio. Hoje já serve para isso. Que legal, bom saber que vocês já tem na residência também. Mas, Ricardo, só voltando um ponto aqui, entrando mais no mundo do analista, né? Do modelo de negócio. Você entra, por exemplo, no digital, vamos pegar aqui o mobiliário de São Paulo, cidade de São Paulo. Você tem ainda aqueles
estáticos que estão rodando ali fotografias. Depois vocês vão corrigindo os erros aqui de português. E você tem, lógico, os painéis digitais, né? Provavelmente o CAPEX, o dinheiro que você coloca, né? Ele é muito maior no digital do que no estático. Só que provavelmente você coloca isso na conta, assim. Qual que é o tamanho do retorno, no sentido que a gente gosta muito de palavrinhas bonitas, né? Mas qual que é o tamanho do ROIC, da margem, assim, na hora que você sai de um estático e vai para um digital? Vou pegar um caso simples aqui, cidade de São Paulo, um relógio, enfim, só para dar exemplo do modelo de negócio, assim, porque lógico que para o cliente deve ser muito melhor, ser muito mais flexibilidade, enfim, você tem um impacto muito maior, mas também você tem que colocar mais dinheiro do lado de vocês também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Qual que é a diferença do digital pro estático, falando em retorno? Por todas as vantagens que eu comentei, o preço de um anúncio na mídia digital muitas vezes é acima de uma mídia estática, porém eu consigo alocar mais de um anunciante na mesma localidade, e a localidade importa. Então as principais localidades, a partir do momento que eu digitalizo, eu consigo rodar de forma simultânea entre 8 e 10 anunciantes, o que significa que o potencial de receita daquele local multiplica por até 10 vezes. Dependendo, aí dando até um passo atrás, falando de modelo de negócio, que é importante explicar isso. A gente tem um contrato com o município, com o edifício, com shoppings, para eles nos cederem um espaço e dessa forma a gente instalar nossos equipamentos e ter acesso a uma audiência qualificada que marcas queiram conversar, né? Então a gente tem um contrato com o edifício, eu te ofereço uma comunicação, eu invisto no CAPEX, eu dou a manutenção, em contrapartida eu tenho acesso a uma audiência qualificada como o nosso amigo Alex aqui, que tem na residência dele, e eu vou na outra ponta, no mercado publicitário, vender anúncio, vender a comunicação com o Alex. Dependendo da vertical, eu tenho um custo, a prestação de serviço é suficiente, ou tenho um custo fixo relacionado a uma locação, ou às vezes um revenue share, dependendo do local. Nos casos que eu tenho um custo fixo, ou não tenho nenhum custo direto atrelado, só a manutenção, quando eu multiplico o potencial de receita de uma face, eu multiplico o potencial de lucro pelo mesmo fator. Então, minha margem nesses locais, de fato, eles tendem a ser maiores. Quando se fala de retorno, varia muito de localidade a localidade, de vertical a vertical. Trabalhamos sempre em projetos com um hurdle rate mínimo de 20% de retorno, né? A gente projeta sempre as receitas daquele projeto, senta com a área comercial, vê as localidades, vê o público que vai atingir, usa como base os ativos que a gente já tem, faz uma simulação de potencial de receita, projeta o fluxo de caixa e mesmo para a digitalização a gente considera uma TIR mínima de 20%, sendo que em alguns locais ela é muito, muito acima. Quando se fala de São Paulo, principais localidades, partindo de um contrato ainda com uma base pouco digitalizada, esse retorno pode ser muito acima, já que o payback é rápido. Tem a demanda já reprimida e eu consigo preencher aquele painel de uma forma muito mais rápida. O Ricardo, um ponto interessante também seria, não sei se é a palavra correta também, para falar da indústria 3.0 de out of home, né? Porque hoje um totem, né, ele tem muito mais funções do que era um totem antigamente. Hoje, inclusive, para quem participou, eu participei da Eletromedia Day, né? Tem sensores, a gente tem uma tecnologia embarcada muito grande, que até mesmo, né, o usuário ele não sabe, né, por falta de conhecimento, e tem uma função muito maior no final do dia para dados, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Eu queria linkar essa pergunta e uma outra pergunta que também foi uma novidade no Eletromedia Day, que é a questão da publicidade. Estava falando da publicidade nos elevadores, né? E vocês deram um exemplo muito legal, eu adorei aquele exemplo, né, da venda, do aluguel do apartamento, né, da senhora que queria alugar apartamento no próprio edifício e conseguiu fazer isso em menos de uma semana. Era R$199, se não me engano, no cartão de crédito, né? E essa é a ideia de, não, eu não tenho esse produto, mas vamos fazer esse produto, né? Então eu queria já abordar isso com essa vertical de novos negócios que a Eletromedia pode ter também. Bom ponto. Bom, cada vez mais surgem novas opções, tanto para entregar mais dados e métricas
para quem compra um anúncio, de forma que ele consegue fazer uma publicidade mais focada no público que ele quer atingir. Então vem desde dados mobile associados a mídias sociais geolocalizadas, até compra de pesquisas, até sensores embarcados nos nossos ativos que a gente consegue... Como que funciona, desculpa, como funciona um sensor desse, assim, na prática? Bom, o sensor basicamente, e aqui, abrindo o kimono, né, a gente tem uma base, uma amostra, também não vão ficar imaginando que todo ativo nosso tem um sensor instalado, que não é isso, tá? Mas já existe a tecnologia para você instalar um sensor num local, pode ser um elevador, pode ser na rua, onde for, e o software consegue capturar de forma anonimizada o número de pessoas que passou na frente daquele ativo. Shopping center tem muito isso, né? Pode ter, porta de shopping, né? Pode ser alocado também para contagem de pessoas, de fluxo, mas ele consegue, inclusive, hoje em dia, a tecnologia para capturar quantas pessoas olharam, por quanto tempo olhou, para que tipo de mídia e quais são as características demográficas dessa pessoa estimadas, né? Eles estimam gênero, idade e até comportamento de uma certa forma. E tudo salva só o dado anonimizado, e isso daí dá para ser usado também para algumas iniciativas de mídia. Mas isso compõe um pool de dados que a gente combina para poder entregar a informação que o anunciante precisa, ou até entregar um conteúdo melhor em contrapartida. No final, o anunciante que quer veicular, ele quer ter a informação do retorno que a mídia dele deu, quanto do público target que ele buscava ele atingiu, né? E a gente desenvolve soluções focadas nisso. E em contrapartida, você falou um pouco de serviços, né? Que tipo de serviços a gente pode agregar também com essa tecnologia. Quando a gente está, por exemplo, dentro de um edifício, isso daí já está embarcado lá a comunicação do prédio. Então, o síndico, o administrador, ele tem acesso a um publicador online, que ele consegue escolher o template de comunicação, digitar o recado para o condomínio, escolher o tempo que ele vai veicular e alocar vários comunicados para o prédio, uma ferramenta ótima de comunicação. A gente identificou uma oportunidade via a demanda da nossa audiência, via pessoas buscando essa alternativa de produto, que é fazer anúncios ultra segmentados para pequenos empreendedores. Então, o caso que você citou, Alex, de fato foi um teste inicial que a gente fez. A gente estava recebendo muita demanda de pequenos empreendedores dentro dos edifícios para anunciar no seu próprio edifício, né, falando, putz, eu quero anunciar uma aula que eu dou aqui de yoga ou de instrumento. Se você já colocou consultoria lá no seu prédio? Lá, Consultoria, por exemplo, né? Consultoria financeira dá para fazer também. E a gente começou via um teste, né? Atender uns desses desses pequenos clientes via MVP. Nesse caso era alguém querendo anunciar o aluguel de um outro imóvel que tinha no próprio prédio. A gente fez aqui num template que daria para depois escalar, para fazer de uma forma que a pessoa sobe a foto, bota a informação. A gente já fez pensando nisso. Passou um link do cartão, a pessoa pagou, anunciou, e num prazo menor do que ficaria a veiculação, ela pediu para parar a publicidade. Aí veio o susto, né? Aí veio o susto, porque era um teste de fato para ver se a mídia entregava. E na hora a gente ficou na dúvida se a mídia estava entregando o que a gente propunha ou não. E quando a gente foi entender com a cliente porque ela tinha parado, é que ela em alguns poucos dias tinha conseguido alugar o apartamento e não precisava mais da mídia online. E daí surgiu a ideia de fazer um sistema para pequenos anunciantes, que a gente chama de Aqui. Então, essa ferramenta já existia em edifício residencial, começou dessa forma, né, e depois foi desenvolvido, automatizado, depois expandiu para edifícios comerciais. Agora a gente tem trabalhado numa ferramenta para shoppings, para inclusive lojistas poderem anunciar.
e depois é um mercado que também a gente estuda expandir não só para quem está naquela localidade, mas também quem quer falar com aquele público de uma forma mais automatizada. Né? Desculpa interromper, que a gente fica curioso aqui, tem umas 237 perguntas aqui engatilhadas. Mas nesse caso você só cobrou a publicidade, né? Então um fixo ali pela publicidade. Você não, eu queria entender, só explorar um pouquinho mais nos casos de revenue share. Como é que você entra, quando que você entra, enfim, quais alguns casos você possa citar nesse segmento. Por exemplo, um apartamento, eu estou exagerando aqui, tá? Um apartamento é pequeno, sei lá, R$1 milhão, você pega. Pô, mas se você começa a vender, você tem um outro negócio aqui dentro que pode ser 10 vezes o tamanho da Eletromídia, né? Tô dando ideia aqui pro diretor financeiro, não sei se são boas ou ruins, mas... A gente vende a publicidade, né, de acordo com o alcance, ela tem um preço, de acordo com o segmento também a gente trabalha em propostas que fazem mais sentido para aquele público. Quando a gente fala de revenue share, em alguns ambientes que a gente está, alguns ambientes pontuais, normalmente os que sozinhos já são, por si só, tem um alto fluxo, já são veículo de mídia, em alguns casos eles participam também dessa venda de publicidade e recebem o revenue share. Tem essa possibilidade também de participar do negócio do anunciante, de fato você já foi além ainda, né? Mas realmente um dos outros desafios, alavancas de crescimento que a gente tem trabalhado, são as melhores formas de precificação, e essa ideia entraria nisso, né? Como melhor eu precifico melhor meu produto, né? E para isso precisa de muito dado, muita métrica e uma forma grande de automatização também da compra, para você ver quais são os pontos menos demandados, né? O que eu tenho espaço de uma forma real time. E pegando essa tua pergunta, realmente é outra agenda que a gente tem trabalhado muito, né? Dados e métricas para precificar, mas também como a gente automatiza todo esse processo de compra, né? Para trazer informações de ocupação de forma mais rápida, de melhor alocação do anunciante, que é até um produto que a gente chama aqui de Eletromedia Ads, né? Desde dos maiores anunciantes. Que é dos maiores anunciantes. Desde que a gente comprou no Alvo, a gente tem embarcado a tecnologia deles no nosso sistema próprio para, num primeiro momento, automatizar o planejamento de mídia nos nossos ativos. Imagina que são 70 mil faces publicitárias em 20 estados diferentes, 78 cidades, em 5 verticais. Então, é um mundo complexo de se planejar a mídia. Então, pegando essa tecnologia, nosso primeiro passo tem sido como o cara planeja a mídia de acordo com o objetivo de marketing que ele tem em 1 minuto ou menos, né? Então ele coloca as cidades que ele quer falar, os temas, né? Os temas, que tipo de audiência ele quer atingir, né? Quero falar com gamers, quero falar com mães, quero focar em faixa etária, qual o budget que eu tenho, e em poucos minutos a gente já sugerir a melhor proposta. Esse é um projeto que está já bem avançado aqui, primeiro numa fase beta interna, para a gente lançar no início do ano que vem. Esse é o primeiro passo. É claro que aí depois a gente começa a poder brincar muito melhor em termos de precificação de acordo com a demanda, com o período do ano, com a localidade, e o nosso objetivo final é a pessoa poder fazer tudo via esse nosso sistema. Inclusive, depois fechar a compra, mesmo os grandes anunciantes com grandes campanhas de marketing que podem ficar até o ano inteiro, fechar tudo via a nossa plataforma de compra de mídia. Porque a pergunta que acho que eu deveria ter feito antes é justamente isso. Como medir que realmente a publicidade foi um sucesso? Essa é uma pergunta bem ruim, porque é uma pergunta feita por um economista, né? Você vê que o economista não entende nada de publicidade. Mas como medir? Porque assim, por exemplo, provavelmente o anunciante gostou, ele vai voltar várias vezes. Assim, mas, por exemplo, vamos atingir 70 mil pessoas, né? Mas como mostrar que realmente atingimos? Como mostrar que vocês mostram para o anunciante que ele aumentou a marca dele, teve mais acesso, sei lá, transfere isso para um acesso para o site. Da Polishop foi um exemplo. Uma né? venda, enfim.
se vocês puderem até passar algum case, né, de realmente de sucesso, mas como o cliente, né, ele tem essas informações e fala assim, pô, realmente esperava 100 e recebi 200, entendeu? E o que é esse 200? É vendas, receita, exposição, marca, enfim. Porque acho que vocês devem ter aqui alguns trilhões de dados aqui, né, de informações, né? Essa é uma grande alavanca do setor e tem algumas formas de entregar isso dependendo do objetivo do anunciante. Então você pode desde devolver uma métrica de brand lift, que é quanto a marca é mais reconhecida depois que teve a veiculação da mídia. Uhum. Então isso se faz via testes A/B em locais que veiculou e que não veiculou, cita as 5 maiores consultorias de investimento que vem na sua cabeça, aí nos prédios que a BMC anunciou, apareceria entre os primeiros, que não, e você consegue aí ter uma comparação de que é chamado de brand lift. Esse é um caminho. Tem pesquisas spot que a gente pode fazer e elas são muito efetivas se você usa dados do cliente também, dados de vendas, né? Você consegue ter acesso direto a quanto o cliente teve de vendas a maior, né, as informações diretas dele, que é o caso da Polishop, que o Alex comentou, que foi um anunciante recente, um case recente que a gente fez. Eles fizeram uma veiculação utilizando a sugestão desse Eletromedia Ads e depois a gente trabalhou para entregar a melhor quantificação para eles. E quando você vê o resultado disso, alguns exemplos de output que saem são das pessoas que viram a mídia, né, do total de pessoas que foram impactadas, quantas foram à loja e depois quantas compraram produto. Né, e 14% das pessoas que passaram pelas localidades, no final, fizeram a compra de um produto deles. 40% ao menos visitaram a loja física ou online depois de passar para um local com mídia. Então esse é um exemplo de métrica que você consegue entregar de volta para o cliente. E isso daí está em evolução, né? A gente tem dados, mas de fato a atribuição é o objetivo final. Você conseguir falar, você investe 1, volta 3. Né? Você conseguir comprovar isso é o grande jogo aqui, a grande evolução também que a tecnologia tem ajudado. O indicador importante que a gente tem, e aí falando de out of home como um todo e também olhando a nossa base de clientes, é que as grandes empresas tech, quando você olha Google, Meta, Netflix, são grandes anunciantes nossos e que voltam de forma recorrente. E eles são muito voltados a métricas e têm acesso a muitos dados próprios. Né? Então, se eles voltam, investem cada vez mais, né, estão sempre com a gente, também traz uma grande segurança de que eles estão monitorando e vendo o retorno que essa mídia entrega para eles. O Ricardo, um ponto interessante que foi abordado de uma forma muito enfática foi a relação das empresas de consumo indo para o out of home. Né? No caso, a Walmart, a gente tem a Amazon também entrando nesse mercado de ads. Né? Aqui no Brasil, inclusive eu estava no Raya Day também, que a própria Raya também disse que vai implementar mais de 10 mil telas também dentro das farmácias. Em quão disso a gente consegue traduzir para o case da Eletromedia, né? E uma segunda pergunta aqui, senão o Saravalli já pega aqui, já vai ainda, tem que competir com ele aqui. Mas um outro ponto interessante é que a gente sempre, independente do setor, independente do case, a gente sempre olha de fora para dentro. Ou seja, o que o estrangeiro, qual um peer lá fora está fazendo que você pode copiar aqui? Né? E parece que aqui é o contrário, né? Ou seja, lá é muito mais estático, aqui é muito mais digital. E essas inovações que vocês fizeram, por exemplo, aqui, ads e outras sinergias, parece que lá fora não tem. Corrija se eu estiver enganado. Ou seja, a gente está fazendo um movimento inverso, está sendo referência das empresas da Europa, dos Estados Unidos. O porquê, né? Porque lá são mercados muito mais desenvolvidos. Porque lá é muito mais estático do que digital e porque tem tanta diferença, né, em relação a essas inovações que a gente tem apresentado com a Eletromedia. Realmente é o time mesmo que tem despontado para frente em relação aos outros concorrentes? Legal. Com relação à primeira pergunta, de fato, o chamado Retail Media é algo que tem aparecido cada vez mais como uma boa oportunidade, dado o uso da tecnologia para entregar informação de atribuição, que era isso que eu estava falando. Se você anunciar mais, e quando você está no ponto de venda principalmente, anunciar esse produto nessa localidade,
eu te comprovo com informações do caixa que aumenta a venda em 2 vezes. Aí você consegue ter uma informação de retorno claro. Começa, claro, pela Amazon, que você vê o faturamento, o volume de faturamento de publicidade da Amazon que leva direto à venda final, é como se fosse um ponto de venda, é um faturamento acima, por exemplo, de uma empresa como Meta, né? Por ele estar lá direto na decisão de compra. E você tem hoje em dia, eu citei aqui o caso de um sensor, de um exemplo de sensor, né, que pega algumas informações anonimizadas, mas é um exemplo de tecnologia que pode ser usada para você metrificar e acompanhar esse retorno dentro de um ponto de venda. Então, conforme a tecnologia avança para isso, você vê empresas se movimentando nessa direção também, e é uma boa oportunidade, de fato, para o setor de out of home como um todo, porque também é feito via telas, via essa comunicação com o usuário final. Realmente, a gente, agora partindo para o segundo ponto, né, quando você olha o mercado de out of home global, ele inteiro está caminhando para uma evolução, conforme a tecnologia avança. Então, a digitalização, com o passar do tempo, vai ficando mais barato, né? Um painel de LED, ele vai reduzindo de preço ano após ano. Um painel LCD também, ele vai se barateando ano após ano. As soluções de tecnologia, de métrica e de compras, também elas vão evoluindo ao mesmo tempo. Países que tiveram mais maduros, mais consolidados, não é que eles estão atrás, de forma alguma você vê a gente necessariamente caminhando mais rápido, mas existe um legado de uma certa forma. É uma empresa que começou nesse mercado nos anos 40, não tinha alternativa de começar digital, começa estático e depois tem um legado para você converter a base. A partir do momento que você começa digital, né, você tem um trabalho lógico de se manter sempre atual, mas você não tem que trocar a forma que você trabalha ou a tua base de ativos. E aí toda a lógica da empresa passa a ser voltada para essa venda conectada digital. E tem bons exemplos globais também. Eu concordo que a gente está aqui na ponta também trabalhando par e passo, né, com grandes nomes internacionais, né? Que inclusive muitas empresas brasileiras têm dado esse exemplo também de não necessariamente seguir o que alguém de fora faz, mas liderar esse movimento, né? Hoje em dia a gente já tem bons nomes brasileiros nessa direção. Traduzindo, ver se eu entendi. Sempre tem uma Kodak, né, em todo segmento, uma indústria, tem sempre uma Kodak, né? Aquela que surgiu com o negócio, mas se atrasou, não consegue mais se reinventar, né? Aí vem uma outra vanguardista que engole ela, né? Não consegue aparecer. Mas, Ricardo, eu queria só falar um pouquinho. A gente já divulgou os resultados do terceiro trimestre, são as últimas informações públicas. Mas sem entrar em detalhes, assim, os números são muito fortes, né? Entender só o seguinte, assim, o que é, fazendo um resumo, né? O que é o movimento inorgânico, o que é o movimento orgânico e como está o mercado. Ou seja, como o Alex falou assim, tá todo mundo investindo, tem um mundo ainda para crescer, né? E quanto que é, assim, principalmente o trabalho interno, né, da companhia, assim, vocês estão acelerando muito, crescendo, novas verticais, você falou. Então, justamente para a gente projetar, assim, por tudo mais constante, o que é a velocidade de cruzeiro do setor e para vocês também, né? Assim, devemos continuar vendo essa velocidade de crescimento, porque tem muito espaço. Falo assim, se a gente for de 4% para 8%, você dobra a empresa, o mercado, e ainda não continua tão grande assim, né? Perfeito. Respondendo a tua pergunta, até volto a alguns passos, que é importante sempre frisar que essa empresa, do jeito que a gente vê hoje, a Eletromidia, ela foi criada muito recentemente, a partir da junção de 3 grandes empresas que aconteceram recentemente. Então teve a aquisição da Elemedia em 2020, eram empresas com tamanhos similares, e da Ótima, que é abrigos de ônibus aqui de São Paulo. Ótima é só São Paulo. Só São Paulo. Município, né? Município de São Paulo, que é o principal mercado publicitário, onde toma 70% da decisão de compra de mídia,
tomada aqui em São Paulo, que foi completada em abril de 22. Então, pelo primeiro momento, você vê uma empresa com a relevância que a gente tem hoje, né? Para não ficar com a impressão que isso já existia há muito tempo. Ela está sendo, é o primeiro ano que a gente está vendo esse grupo de uma forma normalizada. Também um outro ponto importante de mencionar é que nos anos da pandemia, com pandemia, é um segmento que teve um impacto importante. Né? Então você, em fase de lockdown, de restrição de circulação, é um segmento que foi impactado. Então isso daí também soma quando você pega o histórico dessa empresa. Mas dito isso, de fato, a gente tem visto um crescimento muito forte, que é uma soma de todos esses fatores, né? Mesmo quando você compara com o período pré-pandemia, já tem um crescimento importante. Tem a relevância de uma empresa que consolida, que traz algumas vantagens para o mercado. Então, ao invés de você ter que falar com vários players de forma pulverizada para fazer uma campanha nacional em 5 verticais, você consegue falar com um único player, um único contrato, né, uma única interface, e isso daí também traz, puxa o mercado para cima também. Tem um inventário novo, que de fato a gente tem instalado, e a gente também tem um efeito aqui, que aí é uma soma das iniciativas de crescimento da ocupação do inventário que a gente tem. Já que eu não aloco um anunciante por local e não necessariamente eu estou rodando o ano full bookado. Né? Eu tenho ainda potencial com os ativos que existem já para multiplicar algumas vezes o total de faturamento da empresa. Né? Então o crescimento de inventário é um dos fatores. Né? Eu tenho o crescimento da ocupação, né? Eu tenho um ganho de relevância que ajuda a justificar esse crescimento. E quando a gente olha pega, por exemplo, pegar um dado que a gente no Eletromedia Day apresentou, pega os resultados recentes, últimos 12 meses, e compara com o resultado do ano passado, a gente já dobrou o nosso resultado operacional, por exemplo. Um crescimento de 68% de receita. E, de fato, olhando para frente, né, o que a gente busca? A gente vê outros mercados mais maduros em infraestrutura, também com uma consolidação maior, uma consolidação que já ocorreu há algum tempo em número de players, também com soluções de métrica um pouco mais maduras, já ocupando um share de publicidade no país entre 10% e 12%. Então, isso daí, como a gente comentou pouquinho atrás, né, e todo mundo avançando ainda em termos de tecnologia, digitalização, etc. Então, quando você fala, por exemplo, é possível triplicar o market share desse setor dentro do mercado publicitário total, é algo que a gente deve perseguir, né, porque tem exemplos desse no mundo afora, né. Então, olhando aqui para frente, né, o trabalho é esse, a gente ganhar mais relevância, a gente conseguir atrair mais anunciantes, fazer com que os anunciantes invistam uma parte maior da verba no segmento. E tem dados interessantes, recentes, que a gente vê nesse sentido. Então teve uma pesquisa agora em 2022, um painel se chama PMV, é um painel com veículos e com agências de publicidade, que se perguntava em que veículos o anunciante ou a agência pretendia aumentar o investimento. E dentre os 5 maiores, pela primeira vez chama a empresa de out of home. Então são as grandes da tech, 3 grandes de tech, uma de TV aberta, que é aqui no Brasil, que é a Globo, e a quinta, a Eletromedia, com os anunciantes comentando que ano que vem pretende aumentar em 23% o investimento deles. Então você vê já uma movimentação nessa direção. E tem dados do setor que aponta principalmente o crescimento de mídia digital no mercado brasileiro de até 17% ano após ano para os próximos 5 anos como uma base. O público mudou muito, né, Ricardo? Essa TV aberta, né, a Globo, que é maior, antes era muito mais vista. Eu, particularmente, não sei a última vez que eu liguei a TV. Eu não sei a Copa, né, mas em relação a ver algum tipo de programação de TV aberta, acho que muitos jovens, pessoas, inclusive uma geração mais nova do que eu, inclusive, tem mudado para isso, né? BBB que você viu esse ano? Não, BBB não. Mas eu quero falar que
abertamente que acompanha o BBB. Não, BBB não. Mas, Ricardo, o que eu queria dizer, porque os números que nós temos nos últimos 2 anos, inclusive nós estamos aqui, né, a própria BMC agora recentemente, a gente está indo para a TV fechada, mas hoje a gente está indo para o streaming e muitas pessoas assistem streaming, assistem Spotify, YouTube, Netflix, e consequentemente a Eletromidia também é um tech, né, é um digital nesse caminho, né, então esse que é um principal ponto, ou seja, uma parte desses investimentos, como você disse muito bem, que eram destinadas para a TV particularmente, vai estar indo para out of home, né, nesse ponto, né, muito mais rápido do que talvez se imaginava lá atrás, né. A TV, principalmente no mercado brasileiro, continua sendo uma mídia muito relevante, né, com impacto monstruoso, né, nesse país continental. Sim. Continua sendo uma mídia muito importante. Agora, de fato, você vê migração de verba dos veículos tradicionais, né, você comentou TV, mas também mesmo impressos, hoje em dia até TV fechada, né, migrando para outras alternativas do digital ou outros tipos de mídia, como o out of home. Então, esse movimento de migração entre veículos que se entendem como tradicionais para veículos mais modernos, digitalizados, de fato a gente vê acontecendo. Só abordar um outro ponto também que eu acho que a gente não abordou em relação a projetos especiais, que eu acho interessantíssimo, né? Poucas vezes que eu estive aqui, sempre tinha um totem ali na porta, né, de uma campanha da Netflix, da Amazon Prime Video, enfim, como que funciona? Só vocês que fazem isso, falando dos seus peers, só a Eletromidia, o quão disso, né, falando já de números, né, grandes números, né, vocês foram para Campinas, né, fora do Rio-São Paulo, quanto isso vocês conseguem impactar além de uma mídia tradicional, enfim, dá um pouco de curiosidade, que para quem está no dia a dia na Paulista, enfim, em Campinas, acha muito legal, né, gera engajamento, tira foto, filma, né, mostra, mas também nos números, né, para a companhia. Perfeito. A mídia criativa via projetos especiais, de fato, é uma vertente que a gente tem acelerado a nossa capacidade de execução. A gente tem hoje em dia uma diretoria dedicada para isso. Já fizemos próximo de 100 projetos esse ano, projetos especiais em ruas, e temos expandido fora do eixo Rio-São Paulo. E só para tangibilizar um pouco mais, quando você faz uma intervenção urbana, você vê, por exemplo, um ativo. Vou dar um exemplo de algo que a gente fez recentemente na Paulista. Né, a gente derreteu um totem de um abrigo de ônibus para divulgar uma série de uma rede de streaming, por exemplo. Então aparecia lá o totem derretido, saindo fumaça, e isso gera um engajamento muito grande de quem passa na frente. Então, estação de metrô, né? Na estação de metrô a gente fez um projeto chamado, que a gente chamou de Stranger Station, virou quase um museu da série Stranger Things. Seu filho queria ver, Saravaia? Vocês fizeram essa? Com várias intervenções. Eu não marquei Eletromidia, o pessoal do marketing vai me matar aqui. Eu só marquei Levou o Pedrinho? Só marquei a plataforma de streaming. Precisa anotar, o pessoal falar assim, né, que está escutando, sempre marquem Eletromidia também, né? Perfeito. E gera um engajamento grande do público. No final tem impacto para a marca que faz do que é chamado de media equity, né? Ele gera uma mídia espontânea nas redes sociais muito grande, que todo mundo tira foto lá para o Instagram, divulga de uma forma espontânea. E isso é um gancho para a gente atrair. Isso é uma ideia de vocês, do cliente? Vocês fazem junto? Como é que funciona? Tem os dois lados. A gente provoca os clientes com alternativas que a gente vê, e o próprio anunciante ou via agência de publicidade também traz a provocação para cá. E internamente a gente tem relacionamento com diversos fornecedores, com artistas plásticos, para poder colocar isso em operação. Né? E ele tem um objetivo, de fato, é uma mídia que tem um impacto grande, né? Quando você vê, gera esse media equity, e é o gancho também para vender. Você não vai fazer só um abrigo de ônibus dessa forma, você vem junto com um pacote de mídia também. Então ele é um gancho para também trazer outras formas de divulgação na nossa rede. De fato, é uma vertente que a tendência é crescer. Né? É escalável? Essa é a pergunta, não, né? Ou é escalável? Você falar só vamos ter projetos especiais, sim, não. Isso daí são para iniciativas pontuais.
né? Não diria é escalável, dá para executar ponto, mais, dá para executar mais. Mas o efeito que tem em termos de impacto, de atenção, de mídia espontânea, de gerar também a recordação da marca, né, gosto pela marca, é muito, muito alto e escalável no sentido, dá para crescer muito mais, né? Não dá para apertar um botão e fazer nacional, mas dá para escalar muito mais ainda, né? Ô, Ricardo, só pedir licença aqui que o nosso tempo é muito escasso, né, de todos. Fazer uma última perguntinha. E acho que a conclusão que a gente tira é que nesse ritmo a Eletromídia daqui a pouco está comprando a Meta, né? Porque o Meta andando para trás, né? Ou o Meta vai fechar, né? Desse jeito que tá, eles não estão muito bons em ads, né? Daqui a pouco vocês precisam lá levar Dar uma aula, né? a Faria Lima pro Vale do Silício. O Ricardo, só para terminar, aqui a gente sempre tenta arrancar um breaking news, né, aqui das nossas entrevistas. Perguntando para o Ricardo ou para a empresa Eletromídia, conselho de administração, o que você não tem ainda hoje? Você fala assim, eu gostaria de ter isso, uma vertical, um mercado, né, uma geografia, assim, você fala, projetos especiais, o que realmente você fala, qual que é a gente sempre fala assim, qual que é o sonho grande na Eletromídia, enfim, em termos de vertical, geografia, enfim, passar um resumo Eletromídia daqui a 20 anos, né? Daqui a 20 anos, de fato é complexo. Passa rápido. E 20 anos para uma empresa de tecnologia é uns 400 anos, né? Porque é tão intenso, né? Que então, um ano, às vezes... Como vai ser o metaverso com a computação quântica? Já começo a falar daqui a 20 anos, realmente dá para imaginar muita coisa, muitas possibilidades. Mas um sonho grande que a gente pode mencionar, e que realmente a gente briga por isso, é crescer a representatividade de um setor dentro do mercado brasileiro, que a gente vê espaço para isso, né? A gente quer trabalhar, não é simples, né? Não é simples, mas é um sonho grande que a gente tem para batalhar, e isso a gente traz várias iniciativas para apoiarem nesse nosso objetivo. A gente também tem também um sonho grande, mas que a gente tem trabalhado nessa direção, é trazer mais tecnologia. Então, planejar essa mídia ainda é complexo, e simplificar esse formato de compra e, de fato, trazer cada vez mais tecnologia para dentro da empresa é algo que a gente tem trabalhado muito. E vocês comentaram aqui um pouco, aí, falando de um prazo maior, dá para a gente trazer várias outras possibilidades, mas vocês falaram um pouco de quanto uma empresa brasileira pode ter representatividade, inclusive no mercado internacional. Então, é claro que em algum momento também futuro, olhar também para ter um impacto maior global, né? Isso daí seria algo que a gente não fala no curto prazo, mas que também é um sonho grande nosso. Dá mais uma perguntinha, Saravali? Só? O nome já dá para pronunciar em diversas línguas, né? Já fica a dica aí, né? Então, não é só em português. Ô, Ricardo, uma outra pergunta que, inclusive, vocês comentaram lá no Eletromedia Day, que é essa questão do macro. A gente sabe muito bem que várias empresas aqui no Brasil estão receosas, tanto no momento político quanto em relação à inflação, todo o movimento macro, e isso poderia traduzir uma aceleração da economia brasileira nos próximos 1 ano, 2 anos para frente, e, consequentemente, poderia traduzir-se em menor investimento em marketing, né? O que foi comentado lá, você pode me corrigir se estiver enganado, é tirar essa leitura dos CMOs, que um dinheiro investido, né, em out of home não seria uma despesa, mas seria um investimento, já que ajudaria as empresas a performarem mais, venderem mais, converterem mais. Como que é essa discussão em relação aos CMOs, de ponto de vista geral das principais grandes companhias, né? Eu nem falo das PMS, né, que as PMS, agora que vocês estão entrando nesse mercado com aqui, né, isso pode ser um outro mundo de tamanho de universo, independentemente da economia, porque tem oportunidades sempre, empresa abrindo, empresa fechando, são oportunidades, né, enfim, são pontuais, são escaláveis, mas dessas grandes companhias, né, como que você tem enxergado essas discussões, o macro e a cabeça dos CMOs de forma geral, né? Um dos nossos conselheiros, que inclusive palestrou no Investor Day, ele tem uma experiência grande na compra de mídia voltada a dados. E realmente na apresentação dele você vê isso. Sim, sim. Um problema maior hoje em dia é o underspending
mais do que o overspending. Porque o underspending sem ter um risco de jogar o dinheiro fora sem ter o retorno necessário. E se você consegue quantificar o retorno que cada real dá, né, se eu investo 1, volta 3, né, não tem por que você não investir mais. Né? Você tem que, na verdade, investir cada vez mais em marketing. E esse é o ponto que ele coloca, né? É trazer mais métrica para a mesa para que você justifique cada vez aumentar o seu investimento, já que te traz um retorno de fato. E um mercado desacelerado, né, uma recessão econômica, claro que não é bom para o país como um todo, impacta futuramente as empresas, que vai impactar no final o budget alocado para marketing, né, que torna o mercado mais competitivo em si. E agora, hoje em dia, com 4% do share, né, a gente tem mais chances de capturar uma verba maior mesmo no mercado total menor. Mas, de fato, não há um cenário positivo para as empresas do Brasil como um todo. Né. Agora, pegando exemplos passados, né, como o share ainda do todo é pequeno, você tem uma maior possibilidade de pegar verbas de outros veículos que os anunciantes comprometem uma parte maior do budget. Eu tenho que comprometer no início do ano 50% da minha verba com esse veículo, não quero fazer isso no momento de incerteza, vou alocar em veículos que me dão uma flexibilidade maior. Então você também tem essa possibilidade num cenário como esse. Legal, obrigado. Muito bom. Pessoal, Ricardo, muito obrigado pelo tempo, obrigado, Alex, pela presença, pela disponibilidade. Deixar o espaço para você deixar as considerações finais, mas já agradecendo toda a equipe aqui da Eletromidia, a gente nesse Saracast especial aqui dentro da Eletromidia. Muito, muito bacana, muito obrigado, parabéns novamente para toda a equipe, pela estrutura, pelas pessoas principalmente. Né? E deixar as considerações finais, Ricardo Winandi, ou Vinandi, com o diretor financeiro responsável principalmente relações com investidores, que se comunica. E acho que o mais importante aqui é sempre trazer esse acesso, essa transparência, junto com não só que a gente chama os shareholders, né, nós acionistas, investidores, mas também todos que estão envolvidos, e a gente entende e acabamos de entender que acho que todos nós somos um pouco stakeholders, né? Todo mundo é impactado de alguma forma com a Eletromidia no nosso dia a dia, né? Então acho que cada vez mais a gente vai entendendo e reconhecendo, né, onde está a Eletromidia, e acho que cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia, né? Excelente. Bom, agradeço a Saracast aqui por essa oportunidade, por esse espaço, também a toda a audiência que nos assiste. De fato, a partir do momento que você começa a perceber, você nota cada vez mais o número de impactos que você tem ao longo das cidades, né? Você começa a reparar, putz, isso daí é eletromídia, isso daqui é publicidade, as contrapartidas que tem também. Então, realmente tem esse movimento. Está à disposição, tem muita informação também no nosso site do RI. Quem quer conhecer mais o setor, somos a primeira empresa de mídia na Bolsa Brasileira, ainda mais a primeira empresa de out of home. A gente também está à disposição aqui via RI para entrar um pouco mais a fundo, caso alguém queira se inteirar mais sobre a empresa e o setor. E muito obrigado de novo pelo espaço. Espero ter outras conversas como essas com vocês. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Lembrando, pessoal, ri.eletromidia.com.br. Quem quiser maiores informações, né, tem o canal lá direto do time Corri. Beleza? Obrigado, Alex. Esse foi o nosso Saracast especial aqui dentro da Eletromidia. E a gente se vê em breve no próximo Saracast. Até mais. Tchau.